Olá, hoje eu quero trazer uma mensagem para você baseado na palavra de Deus. Os 5 passos para ter um lar abençoado. Vamos ao primeiro? Está em Isaías 28:16 e diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. E ele diz mais, Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Sabe por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. A sua casa, o seu lar, tem que estar edificado sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, preste atenção, faça de Deus o construtor. Essa é a segunda característica, o segundo passo. Faça de Deus o construtor. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edificam. E aí eu quero acrescentar, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo uma grande ruína. Por que a casa desabou? Hoje nós vimos nesses momentos de crise, dificuldade, antes de acontecer essa pandemia, muitos correndo atrás de bens materiais e não se preocupando com a família. Muita coisa acontecendo ao seu redor, mas se você não tem o seu lar edificado na rocha, que é Jesus Cristo, você pode fazer de tudo, mas provavelmente não vai ter um lar abençoado, um lar feliz. O Senhor tem que ser o grande mestre de obra do seu lar, da sua casa. Vamos para o terceiro passo, vamos lá? Faça de Deus a sentinela. Está aqui, ó. Salmo 127, 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelos alimentos. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. Preste bem atenção. Salmo 127, 2. Vamos passar para 4 características, 4 passos. Faça de Deus a força unificadora. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo é um só corpo, por isso temos que edificar o nosso lar debaixo da rocha de Jesus Cristo. E continua, o quinto passo, a quinta característica, faça de Deus o seu refúgio. Salmos 90, 1, 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar sempre, mas principalmente quando não sabemos o que fazer. Aí você precisa procurar a orientação de Deus
para que você não possa tomar nenhuma atitude errada. E ele continua: a oração e o jejum são os meios estabelecidos por Deus para desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. Através da oração, conhecemos a Deus como fonte de poder e conhecemos a nós mesmos como dependente de Deus. E infelizmente, no tempo da pós-modernidade, essa que nós estamos passando agora, com toda essa pandemia, essa quarentena, temos inúmeros recursos feitos pelos homens. E aí as famílias não oram mais, não buscam mais a presença de Deus, não tem tempo para tudo, mas agora, nesse momento que Deus está chamando a sua atenção, com tudo isso que está acontecendo, será que não é o momento de você puxar o freio de mão e voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar a presença de Deus para a sua vida e para a sua família? A oração e o jejum é um meio de graça para a vida toda, mas principalmente em tempos de crise, é o primeiro recurso a ser usado para transformarmos o nosso lar num vale de bênção. Eu vou repetir: a oração e o jejum em meio de graça para a vida. A oração e o jejum é um meio de graça para a sua vida toda, para a sua vida toda, mas principalmente nesse tempo de crise, de dificuldade, é o primeiro recurso a ser usado para transformar o nosso lar em um vale de bênção. E eu quero nesse momento pedir para que Deus venha abençoar o seu lar, a sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Um grande abraço desse amigo, desse irmão, que deseja para você tudo de bom e que as graças de Deus venha sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente.